Olá, boa tarde. Eu sou Rita Nunes e nesse vídeo eu quero falar sobre uma questão muito importante no autismo: medicação. Porque hoje cada vez mais está se descobrindo o autismo em muitas crianças. O leque se abriu e agora tem aumentado muito a prevalência do espectro do autismo nas crianças que vão nascendo. Para ter uma ideia, em 89 era uma criança para cada 10 mil. Hoje, no ano passado, em 2020, agora é uma criança para cada 54 nascidas. E como tem crescido muito o número de nascimentos de autistas, muitas vezes as mães elas estão desesperadas. Nós somos pegas de surpresa. Isso é normal, por quê? Porque há uma omissão séria do poder público, há uma omissão terrível da sociedade, tanto das áreas de ensino como das áreas de saúde, educação, saúde. Então, existe uma omissão e as pessoas não foram preparadas para lidar com o autismo. E quando o autismo chega, a família fica sem saber o que fazer, geralmente a mãe, né? O autista praticamente é uma questão muito própria da mãe. Alguns pais são omissos, alguns pais até abandonam a família e a mãe fica com essa questão por resolver. E hoje a gente vê criança com 2 anos e pouco com autismo, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E se vocês assistirem um vídeo do Dr. José Salomão, tem um vídeo onde ele diz que a medicação ela deve ser introduzida só naquele momento onde a criança já está se autoagredindo. Quando a criança se torna agressiva, ou então quando essa criança não consegue ficar quieta para poder ter uma terapia, uma sessão de terapia, ou então quando a criança vai para a escola e não tem condições de se concentrar. Então é aí que entra a medicação. Medicação não tira autismo de ninguém. Muitas mães ficam na esperança de resolver o autismo dos seus filhos. Não resolve, mãe. Sendo uma má formação no cérebro, essa criança precisa ter atividades que vá fazer com que ela aprenda. É mais ou menos como se fosse programar a mente dessa criança autista para ter um comportamento mais próximo do neurotípico o possível. E a medicação não ajuda nisso. O que a medicação faz, na melhor das hipóteses, é parar o seu filho, conter o seu filho. Quando Moisés tinha 5 anos, nós fomos num psiquiatra lá em Nanuque, e aquele homem passou para o meu filho carbamazepina e Neuleptil 4%. Eu deixei para dar o Neuleptil no sábado de manhã, que eu estava de folga, para eu ver como é que seria o resultado do Neuleptil no meu filho. E quando eu dei aquelas 4 gotinhas para Moisés, ele ficou caindo do sofá, despencando. Ele mal conseguia conter o corpo em cima do móvel. E eu falei, não quero meu filho vegetando. Eu não quero um vegetal dentro de casa. Eu tenho um filho. Era difícil lidar com aquela correria. Era difícil, é difícil você lidar com a criança que não para nada. Não para te ouvir, não para assistir televisão, não para comer, não para nada. Tem criança que come andando, come correndo. E às vezes, muitas mães, elas querem ter um pouco mais de paz. Olha, mãe, a medicação que você dá hoje pode até te trazer um pouquinho de paz, mas vai te trazer sérios problemas no futuro. O primeiro grande problema é que nessa faixa, entre os 2 e 5 anos, os profissionais dizem que a neuroplasticidade está muito viva em seu filho. Essa neuroplasticidade ou plasticidade neuronal, ela torna essa criança mais fácil de ser trabalhada, de ser o seu cérebro modificado para que ele aprenda as atividades, para que ele aprenda o comportamento adequado. Quando você dá remédio para essa criança, quando você contém, quando você para essa criança, você está freando os seus melhores anos de vida, onde a neuroplasticidade é muito mais viva e você pode ter muito melhores resultados nas intervenções, nas atividades, nas terapias e mesmo nas coisas que você vier a fazer, porque existem muitos vídeos no YouTube que nos ensina como a gente estimular essa criança, como ensinar essa criança as coisas, brincadeira de faz de conta. A sequência lógica vai ativar as áreas do cérebro do seu filho, as conexões, e ele vai ter condições de aprender as coisas. E você pode aproveitar esses maravilhosos e únicos anos, porque a neuroplasticidade ela vai diminuindo com a idade. Aí o problema da medicação são os efeitos colaterais, né? Porque tem criança autista não verbal. Aí você para esse menino, você contém. Ok, só que as doses vão precisar ser aumentadas em decorrência do peso, em decorrência da idade. E é mais fácil você conseguir conter uma criança, né, hiperativa, uma criança que não para, do que você conseguir conter um adulto. E essa criança vai crescer. E junto com ela vai crescer o problema que a medicação vai trazer, os efeitos colaterais. Mãe, vou repetir, você não vai tirar o autismo do seu filho.
O que você vai conseguir com o remédio é aumentar os problemas dele, você vai trazer outras doenças, você vai trazer efeitos colaterais. Aí tá ali um autista de 20 anos com dores nas articulações, mas que não sabe expressar. O que ele vai fazer? Ele vai te agredir. Ele vai te agredir. Ele vai bater em você. Tem autista que precisa ficar contido com cadeado, como o caso do André, que eu já coloquei o vídeo aqui. 30 anos. Ele toma mais de 10 antipsicóticos e não contém. Ele precisa ficar amarrado com cadeado e corrente para poder não se mutilar. Ele tem parte do lábio, né, machucado, perdeu parte do lábio, perdeu parte da orelha. Tudo por quê? Excesso de medicação na infância, quando ele não teve o tratamento adequado, quando ele não teve a intervenção adequada. Mães, adiem o uso da medicação tanto quanto for possível. Eu sempre cito o exemplo da Janete. A Janete é mãe do Aquiles, de 36 anos, autista severo. Com 2 anos, a Janete fala que o autismo do Aquiles já era bem visível. Mas ela segurou, ela aguentou passar todas as fases, até os 15 anos de idade, quando o Aquiles começou a se autoagredir, foi que a Janete procurou um médico para prescrever medicação. Ela saiu do consultório médico com a receita, se eu não me engano, de 3 medicações. Ela olhou aquela receita e falou assim, não, eu vou dar só o Neuleptil. E o Neuleptil que estava naquela receita, o médico falou com ela que ela podia dar 20 gotas, 40, 60, 80 ou 100, dependendo do que fosse necessário para conter o Aquiles. E a Janete tomou a decisão de dar 20 gotas. Isso quando ele tinha 15 anos. Hoje, com 36 anos, a única medicação que o Aquiles toma é 20 gotas de Neuleptil. Ela conseguiu segurar o seu filho em todos esses anos com a primeira prescrição do médico, sem alterar, sem aumentar, e ele é severo. É o nível 3. Então tem muitas mães de crianças verbais, crianças que podem ser contidas. Aproveite os melhores anos do seu filho. Não entre com medicação. Não busque paz para você agora, porque você vai agigantar o seu problema amanhã depois. Quando essa criança crescer, os médicos que prescreveram um monte, 2, 3 medicamentos. É inadmissível que uma criança de menos de 5 anos já tenha 3 remédios para se conter, ou mais que isso, ou ainda que seja um. Eu vou colocar aqui no link, na descrição do vídeo, falando sobre risperidona. Assiste o vídeo para você ver o veneno que é a risperidona. Profissionais mais responsáveis nem prescrevem antes dos 5 anos de idade, porque muitos médicos aí afora, alguns médicos, não todos, claro, mas às vezes você vai estar diante, sabe do quê? De um representante comercial da indústria farmacêutica, só para entupir o seu filho de remédio, mas é você que vai ter que estar com ele quando ele crescer, mãe. Então você vai resolver uma questão agora e vai criar uma muito pior amanhã. E às vezes com muitas comorbidades, né, em decorrência dos efeitos colaterais. Adie o uso da medicação ao máximo que você puder. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você e o seu filho. Vamos aproveitar os primeiros anos das nossas crianças para ensinar atividades, para programar o cérebro deles, para que eles tenham um comportamento mais próximo do neurotípico, para que quando crescerem tenham uma vida com mais autonomia, com mais independência, com mais funcionalidade. Tá bom? Que Deus abençoe você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar um link do nosso grupo de WhatsApp aqui para você, se você quiser participar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.